Amém? Eu quero compartilhar algo, e nós estamos vindo de uma sequência, e a gente tem falado sobre uma série, que é Estabelecendo o Meu Legado. E hoje o nosso tema é obediência radical. E eu quero compartilhar um pouco com vocês, não sei se todos conhecem a nossa caminhada, até chegar aqui na Logos, até chegar em Londrina. Eu acredito que nem todos conhecem essa trajetória até aqui, e desde a primeira vez que eu fiquei sabendo que seria hoje, dia 29 de julho, e o tema seria obediência radical. Já queimou isso no meu coração de eu compartilhar um pouco. Não sei se o Góes fez isso intencionalmente, mas eu me vejo hoje aqui por causa de uma obediência radical. Eu não sei se ele fez isso intencionalmente, mas quando eu ouvi esse tema, eu falei, eu preciso compartilhar um pouco daquilo que o Senhor fez na minha vida. E com isso também eu quero compartilhar um pouco da vida de um grande homem. Talvez você não escuta muito sobre ele, mas você já escutou sobre ele, porque eu tenho certeza que você já escutou, porque através dele veio um grande homem de Deus. E quando eu estava preparando e pensando sobre o tema, esse grande homem que veio na minha cabeça, veio no meu coração. A gente poderia falar de grandes homens de Deus, que podemos colocar como homens que foram tementes e obedeceu a Deus, que tiveram uma obediência radical. Podemos falar sobre Noé, Abraão, Moisés, Josué, Daniel, entre outros. Mas esse cara que veio na minha mente e no meu coração, ele se chama Ananias. Talvez você já ouviu falar sobre ele. E aí a gente vai entrar aqui na história dele. Mas ele me impactou muito, a história dele me impactou muito, porque, de fato, ele viveu uma obediência radicalzíssima demais. Não sei nem se existe essa radicalzíssimas, mas, para mim, eu coloco o que aconteceu com ele foi algo radical demais. Mas, antes disso, eu quero contar algo que aconteceu há alguns anos atrás, onde a gente morava, eu e a Vitória, lá em Itupeva, onde o Góes sempre fica zoando, né? Itupeva, na cidade não tem nada. Tá tendo muita coisa. Vai ter Starbucks e aqui ainda não tem. Vai ter, né? Então, estamos na frente. A gente estava na igreja e a gente estava lá na frente, adorando. E a gente foi receber uma oração de uma mulher. E essa mulher nunca vi na minha vida, nunca mais a vi. E ela chegou pra gente, eu e a Vitória estavam um do lado do outro. E ela pegou e falou assim, olha, eu vejo malas grandes de mudança. E vocês vão se mudar da cidade de vocês. Isso a gente já estava no nosso coração. A gente já tinha em nosso coração que uma hora ou outra, um dia ou outro, o Senhor ia tirar a gente de Itupeva. Só que a gente não tinha noção para onde a gente iria, a gente não tinha noção qual que seria a caminhada. E quando ela falou isso, meu coração se aqueceu e queimou. E ela pegou e falou, Deus vai tirar vocês dessa cidade e Ele vai levar vocês para outra cidade. Se passou alguns tempos e a gente com isso no nosso coração, estava trabalhando, estava tudo bem, e hoje a gente está aqui, mas a gente vai trabalhar um pouquinho mais essa trajetória, mas só para vocês ficarem um pouco curiosos aí, o que aconteceu durante essa trajetória, porque não foi de um dia para a noite. A gente achou que depois daquela palavra, a gente iria, sei lá, na semana que vem, a gente iria ter para onde a gente iria, enfim, não foi assim que aconteceu, tá bom? Então, a gente vai trabalhando esse testemunho, isso que o Senhor tem feito na minha vida e na vida da Vitória durante o culto de hoje, amém? O primeiro ponto, quando a gente escuta e quando eu comecei a ler e se aprofundar na história de Ananias, você só obedece quem escuta a voz ou o comando, certo ou não? Certo ou não? E hoje eu gostaria que você, e a minha oração desde o início da semana, e a minha oração hoje Senhor, traga à memória aquilo que a gente vai precisar lembrar hoje. Traga à memória porque vai ser preciso você lembrar de algumas coisas hoje. Vamos ter um momento no final e desde agora eu quero te falar uma coisa. Se estamos falando sobre obediência, eu preciso que nessa noite você entenda algo que eu entendi há uns tempos atrás e eu vivi isso há uns tempos atrás. Seja fiel aos pequenos comandos que o Senhor vai te entregar. Preciso que você entenda isso. E a gente vai falar e eu anotei para mim não esquecer, eu preciso repetir. Eu gosto da Andressa que ela faz bastante pergunta, né? E a gente fica... Então eu falei assim, eu vou pegar isso que a Andressa tem porque isso pega na nossa cabeça. Precisamos entender.
seja fiel aos pequenos comandos, aquilo que o Senhor tem te falado. Amém? A gente vai entender um pouco mais, mas seja fiel aos pequenos comandos. Obedeça os pequenos comandos. E então aqui no nosso primeiro ponto, só obedece quem escuta a voz ou o chamado. Nós entendemos que Deus fala de diversas formas. E tem aqui pessoas que têm experiências, muitas vezes com Deus falando através de sonho, através de outras pessoas, através de palavra de conhecimento. Enfim, tem algumas formas que o Senhor fala. E uma delas é através da leitura. Em 2 Timóteo 3, 16, 17, não precisa nem abrir, fala assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Uma dessas formas é a palavra de Deus, e eu te garanto que ela não tem como errar, ela é fiel. Então essa é uma das formas que o Senhor fala comigo e com você. Se você está desesperado para ouvir a voz de Deus, vem para a palavra. Eu te garanto que ela vai falar muito com você. Assim como ela tem falado através da vida de Ananias para mim. Então se você está desesperado, eu não sei se você já teve essa fase, eu já tive. Senhor, ninguém vem me entregar uma palavra. Eu não sei se você já teve isso. Tipo assim, você está aqui, a pessoa do seu lado orando, e aí vem, né? Aí vem a pessoa e entrega, aí você continua. Aí a pessoa vai passar reto. Não é possível, cara. Como que não entregou para mim? Eu já tive algumas vezes isso. Hoje eu não tenho mais não. Se o Senhor quiser entregar a palavra, Ele vai entregar. Mas se eu precisar de algo, tem aqui, tem na palavra. Então busca na palavra que Ele vai te revelar o que você precisa. Através de oração, Jeremias 33:3. Nossa, ficou difícil. Jeremias 33:3. Clame a mim e eu responderei e direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Está querendo saber de coisas grandes? Clama ao Senhor. Amém? Uma outra forma, através de pessoas, assim como a gente falou aqui, né? A gente está aqui, a pessoa vem, entrega uma palavra para o Góis e a Bárbara que estava orando, precisando de uma palavra, e aí passa. Mas acontece, assim como aquela mulher no começo da história que eu contei aqui, chegou para a gente e falou: olha, vejo malas grandes e você vai se mudar. Foi uma forma que o Senhor falou para mim e para a Vitória. A gente pegou aquilo no nosso coração e a gente segurou essa palavra. E Ananias, aqui na história, e eu gostaria aí que você abrisse agora em Atos 9. Atos 9:10. Do 10 ao 19 a gente vai ler, tá, Laís? Amém? Acharam? Legal. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Como que o Senhor chamou ele? Amém. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar ele impondo-lhe a mão para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem e de todos os mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Legal, nessa história até aí. Perdão, gente. Então Ananias foi e entrou na casa dele, pôs a mão sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Último. E depois de comer, recuperou-se as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Aí, agora sim. Essa história aqui, e antes da gente continuar, eu quero fazer uma coisa. Eu queria chamar o Mateus. Rapidinho. Eu nem combinei nada, tá? E eu não ia mesmo combinar. Fica aqui, ó. Pode virar para lá. Isso. Ô, Mateus,
Você está me ouvindo, né? Beleza. Se eu te pedir para ajoelhar, você consegue? Beleza. Ô Mateus, se eu te pedir para deitar, você consegue? Beleza. Se eu te pedisse para ficar aí até o final, você ficaria? Mas pode levantar, não vai ficar. Senão você vai dormir. Beleza, é isso. Obrigado. Vamos aplaudir o Mateus aí, gente? Isso que eu trouxe aqui agora foi algo simples, mas é algo que uma vez eu vivi isso e me impactou. Na verdade, eu fui esse cara que o Mateus foi. E uma coisa básica e simples, a gente não caminha muito, né, Mateus, ainda, mas a gente vai estar mais próximo. A gente não caminha muito próximo ainda. Mas para ele vir aqui, ele precisava confiar, pelo menos um pouquinho em mim, certo? Se ele não confiasse, talvez ele ia ficar assim, tipo, mas o que esse cara quer, né? Talvez ele pensou assim, ele não vai pedir nada demais, eu poderia ter pedido para ele dar um mortal, né? Sei lá, algo mais difícil assim, para ver se ele ia aceitar ou não. Mas ele ouviu, e a gente está falando sobre algo que é sobre ouvir a voz de Deus, e ouvir a um comando. Eu falei, Mateus, você consegue se ajoelhar? Ele ouviu um comando, e ele correspondeu. Mateus, consegue deitar? Ele ouviu o comando, e por confiar, ele fez o comando e se deitou. Isso foi o que aconteceu com Ananias. E a gente está falando aqui sobre o primeiro ponto, você obedece quem você escuta a voz. Em João 10, 27 diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu a conheço-as e elas me seguem. Precisamos entender como Deus fala comigo e com você. Você precisa entender como Deus fala com você. E esse é um ponto que a gente vai falar aqui, porque Ananias, no versículo 10, fala que havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias, o Senhor disse-lhe em visão, Ananias, ele respondeu, eis-me aqui estou o Senhor, e o Senhor disse-lhe, levanta-te e vai até a rua chamada direita. Aqui é a história que a gente acabou de ler, e o incrível, e aí por isso que eu falei que esse cara sim, teve uma obediência radicalzíssima, foi isso que eu falei, né? Porque aqui ele sabia, o Senhor falou para ele assim, cara, eu preciso que você vá em tal rua e em tal casa, lá vai ter um cara chamado Saulo de Tarso. Eu acho que ele deve ter feito assim, não, vamos lá. E lá eu preciso que você ore por ele, porque ele precisa entender que ele vai ser usado por mim. E aí ele até indaga o Senhor, mas eu acredito aqui que nessa passagem, nesse momento, Ananias não indagou ao Senhor no sentido de, mas será que eu tenho que fazer isso mesmo? Eu acredito que ele fez uma pergunta ao Senhor no sentido de que, cara, esse maluco, ele era louco, ele matava os cristãos, mas mesmo assim, Senhor, eu só estou te mostrando que eu vou fazer aquilo que o Senhor tem me pedido. Ananias entendia quem estava pedindo para ele, Ananias entendia qual era a voz que estava falando com ele. Eu e você, mais uma vez, precisamos entender qual é a voz que está falando comigo, qual é a voz que está falando com você, o que você tem escutado nesses dias, tão louco, tão caótico, que é difícil falar de algumas coisas que parece que você quer o errado. Quais são as vozes que você tem escutado? Isso é uma pergunta, e eu quero que você... Isso é uma pergunta, né, Andresa? Quais são as vozes que você tem escutado no seu interior? Porque eu tenho certeza que quando você inclina sua cabeça na sua cama, meu irmão, vem muita coisa. Não só internamente, mas durante o dia a dia, na escola. Está aqui os meninos que estudam. O que vocês têm escutado na escola? Será que estão falando de você assim, para de ser chato, você é muito chato, você não serve nem para fazer nada. Talvez as pessoas na escola falem assim, caramba, mas você não vai ser ninguém, não só na escola, até mesmo dentro de casa. E entenda isso no dia a dia, quais são as vozes que você tem escutado. Em 1 Reis 19, eu vou ler aqui para vocês. Deixa eu ver se é aqui, isso. 1 Reis 19, eu vou ler o 1 e o 2 e a gente vai entender um pouco dessa história. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada.
Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Eu vou te explicar um pouquinho para a gente não ler o contexto todo. Mas aqui Elias, Jezabel estava muito furioso com ele. Porque nos versículos anteriores, se você pegar para ler aqui, Elias, até uma mulher ele ressuscitou. Uma menina ele ressuscitou. Depois disso, ele foi para aquela batalha, não sei se você já ouviu, onde ele pede para fazer um rio, um riachinho, eles falam um rego, um corguinho, coloca as madeiras, e ele fala assim: cara, vamos ver então qual é o Deus que responde. Olha a sequência desse cara. Todo mundo sabe quem foi esse cara. Todo mundo sabe o quão especial ele era para Deus. E quão, de fato, ele entendia aquilo que ele estava fazendo. E ali naquele momento, ele fala: então ora pelos seus deuses e eu vou orar pelo meu. Só que daí se o meu responder, vocês estão tudo mortos. E aí de repente ele fala: Senhor, manda fogo do céu. E o fogo do céu cai e consome todo o holocausto. E queima a madeira, pega a água. E aí de repente ele pega aqueles homens, mata aqueles homens também, aqueles profetas de Baal. E aí também depois disso, olha a sequência que vem esse cara. E a gente vai chegar em um ponto muito especial que a gente leu. Olha a sequência que vem esse cara. Ele pega depois e fala: cara, vai, sobe lá. Que tem quem estava aqui lembra, né? Da mão Cafta, não é? Olha, eu sabia que eu ia cair nisso. A gente ficou zoando que o Góis teve uma palavra que ele trouxe e ele falava sobre a mão Caf, que é dessa passagem, que é da passagem que fala: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de homem, e isso é um sinal que vai chover. E aí a gente ficava zoando: você está falando da mão Cafta. Meu Deus, eu acho que eu estou com fome. Mas vamos lá. E aí então, ele vem dessa sequência, e aí o homem chega: cara, eu vejo uma pequena mão do tamanho da mão de um homem, e é um sinal de que vai chover. Beleza. E aí aqui no 19, Acabe informa Jezabel e fala: cara, esse maluco aí matou os profetas de Baal. E aí é o que a gente leu. Ela pega e fala isso. Por que eu trouxe essa história? E quando eu coloquei esse ponto chave de que você só obedece a quem você, deixa eu pegar aqui, só obedece quem escuta a voz ou o comando. E a importância de qual é a voz que você está escutando. Quando chegou essa notícia para Elias, ele ficou desesperado. Ele correu, ele fugiu da cidade. E ele foi para uma caverna. E aí, vou também desenrolar um pouco a história. Na caverna, ele estava na caverna no versículo 19, vai contar um pouco essa história. E lá chega um anjo e alimenta ele. E o anjo vai por 2 vezes. E na segunda vez, Elias ele pega e ele vê fogo, ele vê tempestade, montanhas, e nada disso estava o Senhor. 1 Reis 19, 12. Depois do terremoto veio fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo se fez ouvir uma voz mansa e delicada. Ali o Senhor chegou para Elias e falou numa voz mansa e delicada. Eu vou parafrasear, é assim que fala, né? Ô meu amigo, vamos levantar daí, porque eu preciso que você continue aquilo que eu pedi para você fazer. E na história que ele se prostra ao chão, e ele se levanta e ele vai fazer aquilo que Deus pediu para ele fazer. Mas quando eu estava lendo tudo sobre isso, tudo que vinha na minha mente era: cara, olha quem foi esse cara, a sequência que ele veio, um grande profeta do Senhor, fazendo milagres e maravilhas, e de repente chega uma voz para ele falando: cara, uma mulher aí vai te matar. Ele sai correndo, ele se assustou. Mas o cara que orou para descer fogo do céu, o cara que ressuscitou uma menina, teve medo de uma mulher? Eu fiquei pensando assim, sendo grandão, né? Eu quis ser grandão na história. Eu ia falar: pode vir, Jezabel, a hora que você chegar na minha frente vai vir um raio, vai te partir no meio. Pensando eu, né? Ele poderia ter falado isso, não poderia? Pela sequência daquilo que ele viveu com Deus, um grande homem de Deus. Mas não, ele também teve medo. E aí que está um ponto também que o Senhor tem falado comigo. O problema não é ter medo ou ouvir das vozes. O problema é permanecer com isso em nós.
O problema é nós pararmos a obra do Senhor por aquilo que estão falando a seu respeito. O problema é você parar aquilo que o Senhor te pediu, porque tem alguém falando que, cara, isso não vai dar certo, você não sabe nem falar, você não sabe nem orar, ou você não sabe nem cantar. O problema é esse. Então o problema não é as vozes internas ou aquilo que as pessoas falam a seu respeito, mas sim, o problema é quando você internaliza isso e fica choramingando dentro de uma caverna, mas eu não sei o que fazer. Deus ainda foi paciente com Elias, falou, cara, por favor, mas no nosso tempo deveria ser, cara, para de chorar, levanta e vamos trabalhar. Tem pessoas precisando conhecer o amor de Jesus. Cara, levanta, sai da caverna, você vai ficar aí até quando? Você vai ficar sentado aí até quando, só ouvindo? Isso talvez pode parecer forte, mas é verdade. Jesus morreu numa cruz, não foi para a gente se encher de palavras e ser um obeso espiritual, não. Jesus morreu numa cruz para que eu e você, lá fora, ministrasse o coração das pessoas. A gente tem falado na Mica Igreja, as pessoas estão cansadas de saber quem é Jesus, elas sabem quem é Jesus. Dani está aqui, evangeliza aí para tudo que é lado. Tenho aprendido muito com ele, não sou ainda esse cara, eu não sou o maior evangelista não, tenho dificuldade, mas eu tenho aprendido. Mas não é verdade, Dani? As pessoas sabem quem é Jesus, não sabem? Lembra um dia que a gente estava lá, o cara falou assim, o Dani falou, posso orar por você? O cara falou, eu já sou orado. Eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. Aquele dia foi o primeiro dia. Eu já sou orado. Eu falei, meu Deus, então beleza, né? As pessoas sabem quem é Jesus, mas não vivem o amor de Jesus. Precisamos levar esse amor de Jesus. E quando eu e você entendemos que existe dentro de nós uma obediência radical, através dessa obediência a gente vai conseguir passar esse amor de Jesus para essas pessoas. Amém? Então, não se importe com aquilo que estão falando de você. Talvez você vai ficar mesmo com medo, com receio de fazer a vontade de Deus, com medo, mas pense numa coisa. Até mesmo esse grande homem do Senhor, Elias, que fez grandes maravilhas ali na caminhada dele, ele ouviu uma voz que amedrontou e ele se escondeu, mas logo em seguida ele se levantou e foi fazer aquilo que Deus pediu. Não fique parado esperando a boa vontade de Deus não, irmão, levanta e vai fazer. Amém? Próximo ponto. Você só obedece a quem você ama. João 14:15. Se vocês me amam, obedecem a meus mandamentos. João 14:21. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E também os amarei e me revelarei a cada um deles. Quanto mais você ama, meu irmão, a presença do Senhor, quanto mais você ama Jesus, mais Ele vai revelar sobre Ele para você. E isso aqui foi algo que veio ao meu coração. Você só obedece quem você ama. Se você amar um pouquinho Jesus, você não vai obedecer aquilo que Ele está te pedindo. Você precisa amar Ele 100%. Você precisa amar Ele de todo o seu coração. Você precisa amar Ele acima de qualquer coisa. Porque daí sim, quando Ele te pedir algo, você vai falar, Senhor, eis-me aqui, assim como Ananias falou aqui. Ou você acha que, e aqui está um ponto, você acha que Ananias acordou de um dia para o outro e o Senhor falou, vou falar com Ananias, ele está lá na casa dele? Uma coisa muito interessante, no versículo 12, fala assim, teve uma visão de que entrava um homem chamado Ananias e colocava sobre ele a mão para que voltasse a enxergar. Isso daqui aconteceu com Saulo. Saulo estava na casa por 3 dias, cego, como a palavra diz. Acredito eu que orando, porque aqui também fala que ele estava nesse processo. E aqui nesse meio tempo, desses 3 dias, o Senhor se revelou para ele que iria um cara chamado Ananias. Isso aqui para mim é muito surreal. Iria um cara chamado Ananias que ia orar por ele. Depois o Senhor vai e fala, Ananias, tem um cara lá que precisa de oração. Por que isso é muito louco? Porque o Senhor, antes de falar com Ananias, Ele já sabia, cara, esse cara vai me obedecer. Esse cara tem um coração pronto a me obedecer. Ele me ama. De fato, Ele me ama. Então, primeiro eu vou revelar aqui para Saulo. Por que aqui ia falar primeiro isso? Poderia ter falado assim, Ananias,
ô Góis, você pode ir lá na casa de um cara, lá na rua direita, e vai ter um cara chamado Pedro. E aí você ora por ele, porque eu quero mostrar para ele grandes coisas na minha obra. Aí, Góis, eis-me aqui, Senhor, vou fazer. Pedro, vai vir um cara na sua casa chamado Góis. Não, ele fala primeiro para Paulo. Cara, isso é muito surreal. Até que ponto Deus pode contar com você? Mais uma perguntinha aí. Até que ponto Deus pode contar com você? Até que ponto Ele pode revelar? Isso para mim é uma grande revelação. Isso aqui não é uma simples qualquer coisa não. Isso aqui é uma grande revelação. E o mais incrível de tudo também é que eu imagino, Ananias, a gente vê a história de Saulo, né? Caramba, Saulo foi lá e foi curado, caiu as escamas dos olhos, e depois Paulo, ele começou a ser treinado e depois foi enviado. Mas uma coisa que eu sempre imaginei também foi, imagine se você no lugar de Ananias, o Senhor falou com você, primeiro que eu já ia ficar extremamente contente, caramba, o Senhor confiou algo a mim, muito importante, vamos lá. E aí então Ananias, tá bom, se imagina aí, vamos viajar nessa história. O Senhor falou para mim virar na rua aqui, tem essa rua mesmo, ele vai e vira. O Senhor falou para mim ir na casa e chamar que vai ter um cara com o nome de Saulo. Esses dias a gente falou lá na minha igreja, que quando você esquece o nome da pessoa, sabe, você fala assim, aí a pessoa vai sair, né? Mas não, ele sabia o nome ali, ele devia ter chamado, Saulo, como que é o nome de Jesus? O nome de Judas, me fugiu da cabeça. Ou ele, Judas, aí sairia um cara lá, oi, é que o Senhor falou comigo que aqui teria um cara chamado Saulo, tem algum Saulo aqui? Ele fala, tem. Eu imagino meu Deus, tem mesmo. E aí, meu irmão, aqui tem a história que aí depois ele vai e ora. Mas eu gostaria que você se imaginasse nessa história. Seria muito especial quando a gente tem uma obediência radical. É onde a gente entra no nosso próximo ponto. Obediência radical gera milagre radical. 1 Reis 19:17 diz aqui, Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe a mão, disse, irmão Saulo, e eu quero falar um pouco sobre esse irmão, o Senhor Jesus, que te lhe apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que fostes a enxergar e seja cheio do Espírito Santo. Logo caíram-lhe de todos os olhos como se fosse uma escama, e recobrou a visão, e levantando-se foi batizado. Isso aqui é um milagre radical. Mais uma vez, obediência radical gera um milagre radical. Quando você entende, o Senhor pode contar comigo, eis-me aqui, eu vou te obedecer. Quando você obedece, você vive milagres radicais. Deus tem para você milagres radicais. Nessa história, foi isso que aconteceu com ele. Ele foi e ele impôs a mão, Saulo voltou a enxergar, e logo em seguida ele foi batizado com o Espírito Santo. Meu amigo, que combo. Tipo aqueles combos do Mortal Kombat, o cara fatality, que fatality na vida de Paulo. Maravilhoso. E eu pensando sobre isso, me veio na minha cabeça assim, Senhor, eu não sou aquele cara que sai orando por todo mundo na rua e vê cadeirante levantar. Isso é acessível. Basta eu querer e ser obediente. E o Senhor tratou isso no meu coração. Eu preciso ir atrás disso. Mas eu não sou esse melhor cara. Mas eu preciso melhorar. Isso é uma debilidade, confesso. Não sou esse melhor cara. Você não vai me ver talvez na rua igual o Dani é. É uma debilidade. Eu falo, eu preciso melhorar. Eu quero melhorar isso. E eu falei, Senhor, qual é o milagre radical então que eu vou falar? Que milagre radical que é esse? Porque muitas vezes a gente tem a visão de milagre, somente isso. O coxo levantando, o cego enxergando, o surdo ouvindo, o mudo falando, perna crescendo, braço crescendo, dedo voltando ao normal. Às vezes a gente tem essa visão, e eu tinha essa visão. E eu falei, o que eu vou contar? E o Senhor simplesmente falou no meu coração assim, como que você chegou aí? Isso para mim foi um milagre radical. E é um pouco disso que eu quero entrar agora. Quando aquela mulher falou aquilo para a gente entendeu que ia chegar o nosso tempo. A gente ficou um pouco ansioso, mas teve uma hora que a gente descansou. Vou tentar encurtar um pouco a história. A gente descansou no Senhor e falou, Deus, quando for para o Senhor falar para a gente o momento da gente ir, a gente está aqui, a gente vai entregar tudo que a gente tem, a gente vai deixar, e a gente vai ir. Essa foi uma oração que eu e a Vitória fez.
Beleza, passou o tempo, comecei a trabalhar, estava num trabalho muito, muito bom, gostava do meu trabalho, Vitória tinha um trabalho, comecei a pensar em fazer faculdade, queria comprar um carro, e aí estava indo as coisas, na igreja estava muito legal, ajudando o pastor, ajudando a igreja, estava muito legal. E aí chegou esse momento, a gente entendeu, a gente veio numa viagem de férias aqui em Londrina, não me lembro quantos anos atrás, uns 4, 5 anos atrás. E nessa viagem, quando a gente estava aqui em Londrina, a gente entendeu que seria aqui o nosso lugar. Aqui em Londrina e na comunidade Bíblica Logos. A gente voltou para casa, as férias foi em setembro. Eu voltei para casa, voltei para o meu trabalho. A gente orou e falou, é isso aí, é isso aí. Falei, tá bom. Na próxima semana, fui no meu trabalho, cheguei lá e falei, cara, eu preciso te pedir um negócio. É que assim, o senhor, eu falei com o meu chefe, o chefão mesmo, falei assim, cara, é que o senhor falou comigo que eu vou me mudar. Você pode me mandar embora? Ele falou, não. Eu falei, eu achei que ele ia entender, né? Tipo assim, mas é Deus que falou para mim ir, você não vai deixar? Tipo, cara, e o Kiko? Se vira, né? E ele falou, não. Eu falei, tá bom, como que eu faço para pedir as contas? Assim, na lata. Ele falou, você pode me mandar embora? Ele, não. Eu falei, então tá, como que eu faço para me pedir as contas? Porque eu estava muito decidido. A gente entendeu que se essa voz chamou, essa voz ela vai nos direcionar. A gente entendeu que essa voz que a gente tem falado desde o começo, qual é a voz que tem falado com você? A gente entendeu que essa voz era de Deus e a gente obedeceu. E eu falei, beleza, o que eu preciso fazer então para mim sair daqui? Em janeiro eu preciso estar em Londrina. Aí o cara falou, olha, ele me ajudou ainda. Ele falou assim, se você quiser a gente pode fazer um acordo. Enfim, a gente fez o acordo. Na outra semana eu saí. Eu ia pegar férias, saí sem férias mesmo. E saí, a Vitória já não estava mais empregada. E a gente conversou com os nossos pais. No começo eles não entenderam muito bem. O meu pai até falava assim, e você vai trabalhar com o que lá? Eu falei, pai, eu não sei. Eu sei que o Senhor falou para a gente ir e a gente vai obedecer. Vou passar um pouquinho mais adiante aí na história. Mas eu quero contar alguns milagres radicais que aconteceu com a gente aqui em Londrina. Esse foi o que a gente obedeceu, amém? Uma obediência radical, amém? Deixamos tudo, vamos para Londrina, show. Chegou em Londrina, a gente não sabia o que a gente ia fazer. A gente começou aqui na Logos, desde quando a gente se mudou. A gente fazia parte de um instituto também. E ali a gente não sabia ainda de onde seria a renda. Enfim, a gente começou a se desenvolver, começou a ter uma renda. E ali o Senhor foi nos mostrando que Ele era fiel, quando a gente seria fiel com Ele. E um dos milagres radicais que a gente viveu foi num final do ano, que a Vitória pegou e falou para mim assim, olha, não tem nada em casa. Aí eu falei, tá. Eu estava trabalhando, fui o dia inteiro trabalhar numa casa de pão, como é que é? Padaria, Jesus, mano. Jesus da glória. Eu ia falar papelaria, mano. Ô Senhor, será que eu tenho que lembrar alguma coisa da papelaria? Uma padaria, eu estava trabalhando na padaria o dia inteiro. E no final do dia, eu lembro até hoje, a gente estava fazendo panetone, chocotone para o final do ano. E aí fiquei o dia todo, no final do dia, a hora que o cara abriu o forno. Só um minuto. Os panetones tudo murcho assim, ó. Não funcionou nenhum. Ele falou, cara, tem uma notícia ruim. Não deu certo os panetone. Ele falou, peço desculpa porque você estava o dia inteiro aqui. Eu falei, não, tranquilo. Não tem problema, a gente volta aqui, a gente marca outro dia. Ele falou, mas faz o seguinte. Isso eu já estava com a mensagem da Vitória que não tinha nada em casa. Ele falou, faz o seguinte, leva com você um panetone e um chocotone. Eu falei, opa, o café da noite já está garantido. E aí a Vitória falou assim, olha, mas não tem nada em casa, de tipo no sentido arroz, feijão, óleo, estava zerado. Aí ela falou, podemos falar com a Mana? Aí na hora, o Espírito Santo falou comigo, não, e espera. Aí eu falei com ela, olha, melhor não, eu acho que é pra gente esperar. Aí ela falou, tá bom. Cheguei em casa, eu falei, olha, mas a gente ganhou um panetone e um chocotone, tava muito bom. Eu comi ali, mesmo daquele jeitinho ali, meio torto, meio murcho, mas tava muito bom. E então chegou lá, na nossa casa, uma amiga nossa mandou uma mensagem. Ô Lucas Vitória, se arruma aí que eu vou passar aí pra gente sair. Eu falei, ô amiga, acho que você não está entendendo, hoje não vai dar não. Ela, não, se arruma aí que a gente vai passar aí. Eu e meu namorado, na época, a gente vai passar aí e a gente vai fazer alguma coisa aí. Eu falei, não, você não está entendendo, hoje não vai dar, vamos deixar
no começo do mês, sei lá, o ano que vem, porque já estava no final do ano. Ela falou, não, se arruma que a gente está passando aí. Beleza. Se arrumamos, passou lá, Bibi, vamos lá. Entramos no carro, e aí foi seguindo Londrina, não conhecia nada aqui ainda. Aí de repente ela foi e parou na frente do Mufato e falou assim, Deus falou para a gente trazer vocês aqui, para vocês fazerem a compra que vocês precisam. Cara, naquela hora, o meu coração se encheu de gratidão, e eu fiquei como Ananias, eu acho que ficou. Falei, caramba, ele falou para me esperar, verdade, deu certo, eu esperei. Eu poderia ter me desesperado e falado, não, vamos pedir para a mana que vai dar certo, né? Uma cesta básica ia ajudar muito a gente. Só que eu consegui, pela obediência, viver um milagre radical, que é muito mais gostoso do que ultrapassar os limites que o Senhor pede. Amém, glória a Deus. Esse foi um outro e bem rápido. Há um tempo atrás na igreja o pastor liberou uma palavra sobre ter a própria casa, um próprio apartamento, enfim, né? E a gente falou, vamos, amém, Senhor, eu recebo. Só a gente sabe, né, amor? Amém, Senhor, eu recebo, vamos ter sim. Glória a Deus, eu recebo, né? E o Senhor falava, cara, recebe, faz para a igreja, recebe aí que vai acontecer. A gente, beleza. A gente deu um passo, vamos ver? Vamos. A gente começou a buscar, procurar na internet. A gente foi visitar um lugar mó bonitinho, um apartamento assim, bonito. A gente falou, viu as possibilidades. A gente falou, caramba, no começo parece que tá bom, já viu assim mesmo? Depois parece que fica ruim, depois parece que piorou. E no apartamento que a gente viu, era assim, no começo é bom, mas vai aumentando. A gente falou, beleza, vamos esperar no Senhor com paciência, mas vamos fazer a nossa parte, vamos buscar. Passou, era metade do ano, se eu não me engano, passou metade do ano, final do ano. No começo do ano, a gente estava aqui com os pais da Vitória, o meu sogro e minha sogra. E num dia ela pegou e falou assim, a gente compartilhou com os nossos pais esse sonho que a gente tinha. E num dia eles pegou e falou assim, e aí, vamos ver? Aí, ver? Vamos o quê? Vamos ver para comprar casa? Falei, vamos? Beleza, né? Falei, às vezes eles vão entrar. Eles falaram, né? Olha, quer entrada, às vezes se precisar a gente ajuda. Meus pais, os pais da Vitória, beleza, vamos. A gente passou, fez todo um corre, enfim, a gente chegou. Hoje sabe, quem está lá na nossa casa, vai lá na nossa amiga igreja, sabe que aquela casa hoje, eu posso falar para vocês que esse foi um milagre radical. Porque um dia a gente deu um passo e também a mesma coisa, a gente conseguiu ganhar aquela casa. Então, não sei se você entende isso ou fica animado com isso, mas, meu irmão, quando você tem uma obediência radical, você vive um milagre radical. Quando você tem uma obediência radical, você vive um milagre radical. Amém? Próximo ponto. Eu falei que eu ia tentar, vou conseguir. Você começa obedecendo em casa. Quando eu estava preparando essa mensagem, de fato eu tinha terminado ela assim, né, no papel, depois eu ia passar para o computador. E eu fico às vezes no trabalho pensando, falando comigo mesmo, no banheiro, conversando, tomando banho. E em um desses momentos, veio no meu coração o Senhor falando comigo assim, para mim, porque isso veio primeiro para mim. Eu falei, isso aí tem que ir para eles. Você não vai conseguir me obedecer se você não começar obedecendo em casa. E me levou, num tempo, quando eu era criança, eu desobedecia, meu pai fazia eu ler Provérbios. Não sei se você já leu isso. Mas lá também fala assim, honrai o seu pai e sua mãe para que os seus dias se prolonguem na terra. Olha que ameaça, né? Eu não sei se ele está vendo aí, mas funcionou, pai. Mas era uma ameaça, né? Tipo, ó, se você me honrar, me obedecer, os seus dias aqui na terra serão mais longos. E quando eu desobedecia, eu fazia alguma coisa, minha irmã falava, ó, vai morrer mais cedo, hein? Eu falava, meu Deus, mano, olha, ameaça. Em Êxodo 20:12 diz, honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenha vida longa na terra, e que o Senhor te deu, que o Senhor Deus te dá. Efésios 6:1-3, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Isso não sou eu que estou falando, hoje eu entendo que eu preciso honrar primeiro aqueles que estão em casa. Se eu não consigo honrar aqueles que estão em casa, você, desculpa, não vai conseguir honrar aquilo que o Senhor te pede. Se você talvez nessa noite fala, mas eu não sinto que o Senhor, parece que eu não escuto, né? A gente está falando sobre obediência radical, como que eu vou obedecer aquilo que o Senhor me pede? Se você talvez está nesse nível, começa obedecendo dentro de casa. Começa obedecendo seu pai e sua mãe, talvez aqueles que já não moram mais com o pai e a mãe.
Mas tem muitas formas de obedecer pai e mãe mesmo não morando junto. Tem formas de honrar seu pai e sua mãe mesmo não morando junto. Isso é uma chave para você começar a entender um pouquinho daquilo que o Senhor vai te pedir. Comece obedecendo dentro da sua casa, e assim você vai conseguir obedecer aquilo que o Senhor te pede. Amém? E eu vou para o nosso ponto final aqui, e o nosso último ponto. No último hub, a gente falou sobre, e eu quero ver quem sabe. O Gabriel não sabe porque eu já perguntei para ele um dia e ele não sabia responder, e agora ele sabe. Mas eu quero saber, o Góis também não vale, que foi ele que pregou. Qual foi o tema do último hub? Nem ele sabe, o Góis, ele não lembra. Quem falou? Ganhou uma estrelinha no céu. Por enquanto eu não tenho nada agora. Mas beleza, é sobre isso. Compromisso radical. E foi incrível a palavra do Góis. Tenho guardado no meu coração. Ele falou um pouco sobre que um compromisso radical vai precisar da gente sacrifícios. Não foi isso? Isso foi o que mais... Eu não sei muito de tudo que você falou, mas isso foi o que mais... E já está bom, né? Quando a gente entende aquilo que pelo menos... Se tudo aquilo que a gente está falando aqui, se você entender pelo menos uma coisa e você praticar, meu irmão, você já saiu daqui com a sua vida... Não vou dizer 100% ganha, mas um pouquinho ali você já vai conseguir fluir naquilo que o Senhor te pedir. E isso foi o que gerou no meu coração. Eu falei, Senhor, o meu compromisso gera sacrifício. E quando eu também estava fazendo essa palavra, me veio algo que eu acho muito forte. E me veio esse tema: compromisso radical sem obediência gera religiosidade. Você não vai conseguir viver um compromisso radical sem passar por esse ponto, sem ter a obediência. Porque um compromisso sem obediência gera religiosidade. E eu quero abrir lá em 1 Samuel 15, e eu só vou ler o 22 e a gente desenrola a palavra aqui, rapidinho. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiro. Só até aí a gente vai conversar um pouquinho agora aqui. Essa passagem foi o que me fez entender que o compromisso radical sem obediência o compromisso radical sem obediência gera uma religiosidade. Essa história, não sei se todos conhecem, se você puder depois ler e entender um pouquinho o que aconteceu aqui, eu vou falar um pouco mais rápido. Mas nessa história aqui, Samuel chega para Saul e diante de uma ordem de Deus, ele fala: cara, eu preciso que você vá em tal cidade e você destrua aquela cidade, porque aquela cidade está em iniquidade, e eu preciso que você destrua tudo o que tem lá. Então Saul vai, ele obedeceu, não obedeceu? Ele obedeceu, ele foi até a cidade, destruiu, porém ele traz alguns gados, algumas ovelhas e o rei. E então depois, um pouquinho antes aqui, Samuel volta para lá e fala: cara, por que eu estou ouvindo uns bé aí? Por que tem esse cara aqui, sendo que Deus pediu para que você acabasse com tudo? Ele falou: não, mas é que os meus capangas fizeram isso. E esse é um ponto que eu e você precisamos tomar cuidado. Não coloque a culpa nos outros se é com você, meu irmão. Não coloque a culpa de que, mas eu não sabia que era para fazer isso. Eu não sabia que Deus tinha me pedido para não fazer tal pecado. Assuma o seu BO, que é mais bonito. Assuma o seu erro, que isso te faz crescer também. E então, naquele momento ali, aqui então, no versículo 22, ele fala: porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício? Porque ele alega que ele ia trazer os melhores gados e tudo para fazer o holocausto. E por isso que essa palavra veio ao meu coração. Se eu tenho um compromisso radical, sem uma obediência, isso gera uma religiosidade. Cuidado para não ser um cara religioso, uma mulher religiosa. Porque você pode, de fato, ter um compromisso com Deus, mas você obedece. Vim aqui na igreja é um compromisso. A gente sabe que de 15 em 15 dias tem hub. A gente sabe que toda quarta-feira, sem ser off, tem mic igreja. A gente sabe que todo domingo, 10 horas da manhã, tem culto aqui. É um compromisso. Eu tenho um compromisso. E se eu venho todos esses dias, tudo isso aqui com um compromisso, e lá em casa, quando o Senhor pede: cara, não vê isso não. E aí você vê.
Não, mas eu tenho um compromisso de ir na igreja. Você está se tornando um religioso, cuidado. Isso vai te matar espiritualmente, vai te levar para um buraco que não é legal. Tome cuidado. Muitas vezes você está no domingo aqui, não, eu estou aqui, Senhor, eu tenho um compromisso. Até mesmo domingo à noite, às vezes Deus te pede, cara, tira um tempo comigo então agora. Ah não, Senhor, mas está passando fantástico. É muito mais massa, fantástico. Eu tenho um compromisso, mas eu não estou obedecendo aquele que está pedindo. Eu não estou obedecendo a voz do meu mestre. Então tome cuidado, porque aqui mesmo o Senhor fala aqui para Saul, cara, Deus não te pediu para fazer o holocausto, Ele só pediu para você ir fazer tudo isso. É mais fácil você obedecer do que fazer sacrifício. Um outro ponto, compromisso radical, aí entra. Compromisso radical mais obediência radical gera um legado, que é o tema do nosso estabelecendo o meu legado. E eu quero te fazer mais uma pergunta. Qual é o legado que você está deixando aqui? E na quarta-feira a gente falou um pouco sobre isso na Mic Igreja, quem estava lá lembra? A gente falou, o tema da nossa Mic Igreja quarta passada foi discipulando uma geração. E um dos pontos era, o legado faz com que você consiga discipular uma geração. Porque a gente falou assim, cara, uma geração, como que eu vou alcançar uma geração? É muito amplo isso. É muitas pessoas, como que eu vou alcançar uma geração? Mas o legado, ele é o que deixamos a outros mesmo que não herdeiros legítimos, como herança e continuidade daquilo que outrora iniciamos. O que você está fazendo hoje que vai atingir uma geração lá na frente? O que você está fazendo hoje que vai atingir os seus filhos? Espero que todo mundo aqui tenha filho. Se você não quer, Deus vai te pegar. Mas o que você de fato está deixando aqui na terra para que isso gere um legado? O legado a gente entende que talvez você inicie algo, você morre, e a gente comentou isso na Mic Igreja, com o tempo você vai, morreu, vai ser esquecido, mas aquilo que você começou através daquilo que Deus pediu, isso vai ser sempre lembrado. Fala, cara, o meu tataravô, o Lucas começou isso, ele me ensinou isso, então um legado, um compromisso radical, mas a obediência radical gera um legado. Então, de fato, qual é o legado que você quer deixar? Um legado de que você simplesmente foi bonzinho ou legal? Isso não faz ninguém ir para o céu. Vir nos cultos, ter um compromisso, isso não faz ninguém ir para o céu. Porque a gente entende que não é o tanto que a gente escuta, não é o tanto que a gente vê pela internet, mas é o tanto que a gente obedece, é o tanto que a gente coloca em prática. O que você tem colocado em prática daquilo que você tem escutado. E eu queria finalizar, queria até chamar o Marquinhos, eu queria finalizar falando sobre um legado, que esse é eterno até hoje, o legado de Jesus. Sabe, quando lá em Mateus 26, 39 diz assim, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afaste-se de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Esse versículo para mim, ele é a expressão de Jesus dizendo, cara, eu sou carne, eu sou assim como você é. Esse versículo é a expressão de Jesus, Pai, vai ser difícil essa obediência aqui, mas aqui também como ele fala, que não seja a minha vontade, sim a sua. Ele entendia a voz que tinha pedido para ele, ele entendia quem pediu essa missão para ele, porque a obediência também está ligada à submissão, a você cumprir algo que foi pedido. O que você tem feito com aquilo que a gente falou aqui sobre honrar pai e mãe, você tem obedecido, você tem, de fato, tem essa obediência radical com os seus pais, de fato você tem essa obediência radical com a sua liderança, com o seu pastor, enfim. E nesse momento que Jesus se prostra, ele fala, Senhor, se for possível, afaste de mim, mas que não seja feita a minha vontade, sim a sua. E depois todo mundo sabe a história de Jesus, como eu tenho falado, todo mundo conhece o que Jesus fez. Mas será que de fato hoje você pode sentir o amor que Ele tem por você quando Ele sofreu naquela cruz? Será que de fato hoje nós podemos pedir, Senhor, eu sei que o Senhor morreu numa cruz, eu sei que foi uma via dolorosa, eu entendo tudo isso, mas mais do que isso,
Eu queria nessa noite sentir o seu amor por mim através de tudo isso que você fez. O legado de Jesus, ele vai ser eterno, meu irmão. O legado de Jesus, o que ele fez, é como a gente comentou, ele pode não ter passado para os seus pais, enfim, porque os pais vão ficando para trás, mas sim quando ele morre, ele deixa os 12, e a gente compartilhou sobre isso, e dos 12 ele deixa 3, entendendo que, cara, lá na frente esses 3 vai cumprir a missão, e estabelecer uma grande igreja, e fazer de fato aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, e de fazer discípulo. Nossa comissão é essa, nossa grande comissão é essa. Esse foi o legado que Jesus deixou, e eu queria que você se colocasse em pé, e assim como eu falei no começo, obedeça os pequenos comandos que o Senhor te pede. E se hoje nós falamos sobre uma obediência radical, e eu espero que uma parte dessa ministração tenha ficado em seu coração, que uma parte dessa ministração tenha tocado o seu interior, que uma parte disso tudo que a gente falou, de fato não fique somente na sua mente ou na sua memória, mas que desça ao seu coração, porque é só quando desce ao nosso coração que a gente entende e coloca em prática.